Fala, torcedor do Verdão, com a entrevista do Abel Ferreira aqui falando aí sobre o processo aí. Quer saber o que falou Abel Ferreira, imprensa esportiva aí? Fique no vídeo até o final, pessoal. Aqui é Abel, boa noite. Parabéns aí pela classificação. Abel, eu queria falar com você hoje de mais uma marca incrível sua. Você que já está à frente do Palmeiras esse tempo todo, que já é uma raridade no futebol brasileiro, e você hoje está igualando uma marca de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que é o Oswaldo Brandão. Você é sua comissão. Então, em jogos em sequência, você está igualando Oswaldo Brandão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que se permanece tanto tempo fazendo um trabalho que você faz, perdendo tantos jogadores que você perde, mas você consegue achar um jeito de remontar seu time e vai quebrando marcas no futebol brasileiro. Eu acho que o único mérito que eu tenho é saber escolher. Eu tenho uma comissão técnica escolhida a dedo por mim, em que são todos treinadores e competentes e que ganham bem, eles sabem disso. Tenho uma estrutura absolutamente extraordinária dentro do clube, que me ouve, que partilha, que discute e que vamos sempre à procura das melhores soluções. Tenho um diretor desportivo que eu particularmente gosto, e já vos disse mais que uma vez, nunca trabalhei com um diretor desportivo. Eu às vezes até tenho medo de dizer isto, porque depois há gente que depois vem buscar os nossos funcionários. É um diretor desportivo que faz muito mais do que aquilo que vocês imaginam, para além de contratar e descobrir bons jogadores. E eu também tenho sorte, confesso que tenho sorte, tenho uma vida cheia de mulheres de grande valor, de grande caráter, que me ajudam sempre a tomar as melhores decisões. Uma delas, inclusive, faz anos hoje, que é a minha filha, a mais velha. Para ela, os parabéns e um beijinho. Ela às vezes diz que eu sou o pior pai do mundo, mas eu faço porque ela às vezes dou-lhes castigos, ela não gosta. Mas de coração que gosto muito, muito dela. Falar da minha outra filha, da minha esposa e da minha mãe. E claro, como podia deixar de ser, tenho uma presidente que me ajuda a todos os níveis, que me pergunta sempre, se não é todos os dias, é quase todos os dias, o que é que falta, o que é que precisas. Estou aqui para te ajudar e agradeço muito à Leila todo o apoio, todo o conforto que me dá a mim e à minha família. E acho que dificilmente no futuro, porque como disseste bem, tudo tem um início e tudo vai ter um fim, mas dificilmente encontrarei um clube tão bem organizado, tão bem orientado. Claro que passamos por turbulências, claro que vamos perder, mas mesmo até nesses momentos que nós vemos que há estabilidade interna, que nos ajudam, que são responsáveis, uma equipa responsável. Claro que eu estou sempre a exigir o máximo que eu posso e que consigo, mas tenho a noção perfeita da responsabilidade. Como te disse, tenho pena que o fair play financeiro não entre aqui no Brasil de forma séria, porque para competirmos todos com as mesmas armas, isso devia ser uma realidade, e vai ser um dia mais tarde, mas é esse o segredo, não há outro segredo. Eu sou tão bom quanto forem as pessoas que me rodeiam. Sou tão bom quanto forem as pessoas que me rodeiam. As pessoas que me rodeiam ajudam-me a ser melhor e estou grato a Deus por isso, porque de facto acho que sou um abençoado, como já vos disse. Deus disse, toma lá tudo, e acho que até me dá mais que aquilo que eu mereço, sinceramente. Abel, boa noite. Luca Dutra, da Rádio Carijó. Abel, a gente sabe, você chegou em 2020 e desde então alguns jovens passaram pelos seus cuidados, né? Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, agora o Endrick tendo sua história, né, no Palmeiras, pelo menos tendo um ponto e vírgula aí. E agora chega o Estevão, né? Hoje de tarde a gente teve uma série de informações, né, que foram veiculadas na imprensa a respeito do valor do Estevão, que está sendo negociado, aproximadamente 60 milhões de euros. E hoje, mais uma vez, ele chegou, como foi no jogo de ida, chamando a responsabilidade, né? Enquanto os mais velhos, eles veem essa nova geração passar, a gente sabe que 1/3 hoje, basicamente, do elenco é composto por jovens da base. Eu queria que você falasse a respeito, você já comentou que ele é diferente de tudo que você já viu. Queria que você comentasse a respeito desse valor, a gente sabe que não é você que assina no final das contas, mas comentasse a respeito desse valor, que é bem alto.
para o cenário sul-americano e comentasse também sobre essa passagem de bastão indireta dos mais velhos para os mais jovens, que quando os mais velhos não conseguem resolver, os mais jovens acabam resolvendo, como foi na Libertadores, na Copa do Brasil e também agora vai ser no resto da temporada com o Campeonato Brasileiro. Eu só espero que o Chelsea não leve mais, se levar este, não leve mais nenhum, mais ninguém. Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. E esperei até ao dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte. A minha carreira de treinador é um livro aberto. Começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente 2, 3 páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já o utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo. Eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. E hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que eu tenho. E volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Eu sou, com muito orgulho, isto é para os nossos torcedores, e eu, para falar nos nossos torcedores, muito obrigado de coração. Eu já vos disse que eu sou mais coração do que cabeça. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Era só isso que eu queria dizer. E sobre este assunto, vou voltar a falar em português bem claro, não falo mais. Olha, jogo, não diria que ouvi as declarações do Lomba, eu partilho com aquilo que ele disse. Não foi um jogo difícil, mas foi um jogo perigoso. O futebol é mesmo assim, há jogos diferentes. Estamos a falar de uma equipa bem organizada, bem trabalhada, que esperou por um erro, por um momento. A verdade é que nós logo no primeiro lance do jogo tivemos uma oportunidade, no primeiro segundo. Tivemos sempre o jogo controlado, aproveitamos alguma desorganização nas transições do nosso adversário. Eu lembro-me o Estevão e o Hendrick em situações de 2 contra 1 e podíamos ter definido melhor no último terço para fazer um golo que nos desse um bocadinho de mais tranquilidade. Isso não aconteceu. As substituições também foram feitas sempre no sentido de ter o jogo controlado. O nosso adversário foi arriscando e, na minha opinião, muito bem. Acho que esperou, como te disse, por uma bola parada pelo momento certo.
e dar os parabéns ao treinador do nosso adversário, tiveram uma oportunidade, mesmo no finzinho, numa transição, onde o Picarês não saiu a pressionar o número 7 deles, o Murilo teve que ir fazer a dobra, o cruzamento entrou e aquele cabeceamento, a nossa sorte foi que ele foi para o lado de fora. Acho que acabámos por ter alguma felicidade no jogo também. Acho que o Zé podia ter sido expulso. Mas volto a dizer que nós queremos sempre, de todos os elementos que estão no jogo, os treinadores, as duas equipas, os árbitros, a máxima qualidade, o máximo profissionalismo, a máxima competência. E pronto, acho que foi, como te disse, foi um jogo não difícil, mas perigoso, mas o objetivo cumprido, que era passar à fase seguinte, e os meus jogadores estão de parabéns por isso. Abel, tudo bem? Respeitar que você não vai falar mais sobre o assunto, mas já que você citou, para esclarecer um ponto, não sei se você pode esclarecer para a gente, porque o Alçade entrou alegando que você assinou um pré-contrato. Então isso vamos ver. Não aconteceu? Vamos ver. Já vos disse, não falo mais sobre esse assunto. Só há uma verdade e você sabe qual é. Você que tem que escolher. Vocês têm que escolher o que é que vocês querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso. E aí falando um pouquinho então da partida, que o Palmeiras nas últimas vezes o time não conseguiu deslanchar. Hoje teve algum problema com o campo, que eu vi que também estava um campo duro, pesado, ou essa falta de criatividade é alguma coisa que preocupa você? Não, criatividade ela esteve lá. O que não esteve lá foi a última decisão, o último passe, aqui ali um pouquinho de egoísmo, que nós vamos corrigir, porque tem que ser assim, mas não posso dizer, hoje foi uma corrida de Fórmula 1 à chuva. Uma pista perigosa, tivemos que meter os pneus slicks, os pneus de chuva. Sim, o gramado não estava bom, mas isso é algo que aqui é muito comum e nós temos que nos adaptar. Eu disse isso aos jogadores, não me venham cá com desculpas, se é ruim ou se é bom, é igual para os dois. E os meus jogadores sabem que quando é preciso ganhar com um fato de gala, quando é preciso ganhar com um terno de gala e perfume do melhor que existe, há alturas que temos que vestir o fato de macaco e pôr o perfume do suor, que foi hoje que nós ganhámos, foi com o perfume do suor. Abel, eu sou Reginaldo Decares, do Tati Sports. Eu queria que você falasse um pouquinho desse confronto aí, ou esse encontro entre portugueses, você pelo lado do Palmeiras e o Paulo Gomes pelo lado do Botafogo. O Botafogo por disputar Série B, o Palmeiras Série A. Se o Botafogo te surpreendeu em relação aos jogos e por que da escolha do Everton no banco de reservas? Olha, eu, como já vos disse, confio nos dois jogadores. Decidi na Copa dar o golo ao Lomba, porque eu tenho que ter sempre os nossos jogadores preparados. Ainda agora, onde vocês sabem, vamos ficar sem o Gomes, vamos ficar sem o Rios, vamos ficar sem o Piquerez, vamos ficar sem o Hendrick. E nós temos de estar a pensar na nossa equipa e vou fazer, hoje não fiz isso, mas no próximo jogo a minha intenção é já começar a preparar a equipa sem estes jogadores e aproveitar também a Copa, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer com o Everton e ele sabe que é o nosso número 1, o Lomba também sabe que é o nosso número 2 e eles têm que entender isto. Entendi porque eles também me passam essa confiança, entendi hoje trocar o goleiro como já tinha feito no jogo de ida. E como eu sempre vos digo, eu confio em todos os nossos jogadores e eles têm que estar todos preparados. O Estevão não começou o ano, está neste momento a jogar de início. Começou o nosso Lopes, que fez um Paulistão espetacular e que nos vai ajudar agora de certeza, porque nós vamos, como te disse, perder estes jogadores para as seleções, o Hendrick em definitivo, e nós temos que arranjar uma solução para ali, porque o Hendrick é o Hendrick e nós temos que procurar soluções para ali e vamos fazer isso já no próximo jogo. Essa é a minha intenção, começar já a preparar o nosso elenco sem estes jogadores, sem, como disse, o Piquerez, o Gomes, o Hendrick, o Rios, e preparar a nossa equipa para ficar sem menos estas 4 opções e continuar competitivos, que é isso que me exigem. E é isso que eu espero, juntamente com os nossos jogadores,
e que não saia mais ninguém, não é? Porque há muita tentação em volta do Palmeiras, é funcionários que outras empresas vêm aqui buscar, é jogadores que vêm cá buscar, portanto há muita coisa boa que se faz aqui dentro e eu gostava muito que haja o máximo de estabilidade possível, porque eu só ganho porque tenho bons jogadores. Assim, eu não sei se vocês têm esse preconceito, às vezes, né, fico, né, ainda que há dias estava a ver e vi treinadores a peitar jogadores, como eu já fiz, se calhar são algumas páginas que eu rasgaria no meu livro, chutar um copo d'água, e eu até perguntei ao Núcleo de Saúde e ao Núcleo de Inteligência e Estatística se o meu chute foi mais rápido do que o outro, se a garrafa foi mais rápida. Ele disse-me: professor, você está em segundo neste momento, porque o outro nós medimos e a velocidade do chute foi muito mais rápido que o seu. Então eu tenho que começar a treinar o meu pé direito para quando voltar a chutar a garrafa, voltar ao primeiro lugar. Já que ninguém fala nisso, eu tenho que falar porque eu vejo, não é? Mas como fizeste esta pergunta, às vezes olhamos para a mesma coisa, mas não falamos da mesma maneira. Estavas a falar dos portugueses, para mim é igual. Se é português, se é argentino, se é chinês, se é brasileiro, se é uruguaio, se é do Qatar, para mim são todos iguais, para mim dá-me igual. O importante, eu acho que aí são as direções que têm que escolher, não sou eu, é competência. Agora, como te disse, respeito todos os treinadores, é um treinador português, vocês sabem que nós nos demos bem. Ele ofereceu-me um livro, eu acho que ele é um bocado forreta, ele ofereceu-me um livro, também entendo, está no São Paulo e o salário é diferente. Ofereceu-me um livro de clássicos, vocês sabem que gosto muito de carros clássicos, e eu ofereci-lhe o meu melhor vinho que tinha lá em casa, uma garrafa especial, uma série limitada que ofereço também a pessoas especiais, e ele é uma pessoa que eu gosto e desejo a maior felicidade, independentemente de ser português ou não. Problemas com um com o outro impedem que um setor que é crucial no time do Palmeiras seja escalado com os seus melhores jogadores. E se a gente ampliar um pouco o olhar, tirando, assim, a gente teve o Atlético Mineiro nos primeiros 10 jogos do Milito, o Atlético Paranaense nas mãos do Cuca, mas no geral são poucos os times que vem conseguindo uma sequência muito boa de grandes jogos, né? O Botafogo teve jogos importantes com o Arthur Jorge, mas no geral a gente tem visto os times jogando, oscilando mais do que propriamente engatando uma sequência de 1 mês, 2 meses de grande futebol. E acho que dentro dessa característica, o Palmeiras vem nesse ritmo, né? Se a gente olhar para os últimos jogos, hoje não foi bom, contra o Del Valle, eu falei que foi o Liverpool semana passada, foi o Del Valle, da Liverpool faz 2 semanas. Contra o Del Valle aqui em São Paulo semana passada foi um pouco melhor do que hoje, mas não foi um grande jogo. Anteriormente, contra o Atlético Paranaense, foi mal. E antes disso, foi o Liverpool, que foi uma boa atuação, muito boa atuação do Uruguai, contra um time bem fraco. Então, se a gente pegar os 3 últimos jogos, de fato, é um padrão abaixo do que a gente espera e de que o Palmeiras pode. Mas isso parece fazer parte da maneira que o Palmeiras toca a temporada. Pois é, porque tem um outro lado. A partir do momento que a gente fala da fama do Palmeiras... Desculpa, o jogo da semana passada que eu falei do gol foi contra o Del Valle, não foi contra o Botafogo. O jogo que o Gomes tomou o drible um pouco antes da metade do campo. Do Lautaro Dias. Foi Del Valle, não foi? Não pode ter sido Copa do Brasil, porque se o Praz trabalhou na transmissão... Eu fiquei pensando... Foi na Copa Libertadores. Na dúvida, eu acho que sempre o errado sou eu. Não. Entendeu? Isso acontece direto. Mas na dúvida, eu acho que o errado sou eu. credibilidade. Pense ao contrário. A minha memória tem falado bastante. Foi o jogo contra o Del Valle, não contra o Botafogo. Bom, mas pensando pelo outro lado, é um Palmeiras que, lógico, tem esse lastro, a gente já sabe, a gente fala pouco do Palmeiras porque a gente já imagina que no próximo jogo vai conseguir responder, mas ao mesmo tempo é o Palmeiras que a gente também se acostumou a apresentar muitos jogos acima da média na comparação com outros clubes. Então chama a atenção. Quando vem 3 jogos ruins na sequência do Palmeiras, a gente pensa, quando vai ser o próximo jogo? É que do Palmeiras a gente espera a recuperação. A gente tem a impressão de que calma que vão recuperar. A gente tem essa tranquilidade. O Palmeiras adquiriu esse crédito. Até porque é um mal também, entre aspas, né? Ou conseguindo o objetivo. É um mal abaixo, não é uma draga. Mas
tem aquela coisa também, mas será que você vai conseguir voltar a jogar Claro, bem a dominar, qualquer momento? Daqui a pouco oitavas de Libertadores. Perfeito. E aí, como é que vai estar esse Palmeiras, sabe? E aí eu tenho uns números dessa partida também para colocar um Palmeiras que demorou muito para criar. Então, é um Palmeiras sem criatividade? É algo que passa pela cabeça dos torcedores, mas eu sei que o Abel vai trabalhar isso no próximo treino. Então, acho que isso tem uma ligação direta com a questão do meio-campo, com uma baixa técnica do Veiga, com os problemas médicos que os demais jogadores tiveram. Você tem no ataque o próprio Estevão, que é uma joia preciosa, mas é um jogador de pouca experiência e que não vai resolver todos os jogos o tempo inteiro. O Lázaro, que mereceu essa vaga, e a própria entrada do Lázaro como titular é também em decorrência dos problemas que o Palmeiras vinha mostrando para resolver jogos, e o Lázaro começou a vir do banco e entrando bem e foi ganhando esse espaço, mas de fato, e acho que hoje foi um exemplo muito claro, o Palmeiras não conseguiu acionar os seus homens de frente. A bola chegou muito pouco. O Palmeiras teve mais posse durante praticamente o jogo todo, ou o jogo todo, mas demorou pelo menos 50 minutos para colocar os seus homens de frente no jogo, né? E aí você corre o risco de tomar um contra-ataque. Inclusive, do próprio lado do Estevão, no primeiro tempo, o Botafogo encontrou algumas saídas, né, entre o Marcos Rocha e o Estevão, né? Porque o Marcos Rocha jogou como um terceiro zagueiro e o Estevão era o jogador aberto pelo lado direito, tinha que voltar um pouco para acompanhar o Patrick Bray, que era o lateral esquerdo do Botafogo. E no primeiro tempo, em alguns instantes, o Botafogo encontrou esse espaço, até que o Richard Rios começou a fazer a cobertura mais por esse lado, tapou alguns buracos e o Palmeiras se cercou melhor. Mas é o risco que você corre quando você não está com bola bem ofensivamente, você fica à mercê de um contra-ataque, de uma falha defensiva, de tomar um gol e colocar a vantagem em risco. Hoje o Palmeiras conseguiu administrar isso, mas não foi a produção que a gente está acostumado a ver, não. A gente já vai falar muito sobre o Estevão, mas eu queria aproveitar esse gancho da falta de criação que a Marcela jogou para o Zupac, André, para explorar contigo, porque a gente tem um Palmeiras que, curiosamente, em fases diferentes, mesmo com as mesmas peças presentes no elenco, tinha a oscilação da fase de cada um desses jogadores e o Abel sempre soube se reinventar, né? A gente tinha um ataque com Rony, quando ele estava voando, Dudu, que depois se lesionou, e o Hendrick, aí ele usou Breno Lopes, ele usou o Mike aberto na direita e tal, ele soube se reinventar. E a gente tá nessa regressiva, a gente tá falando de um Palmeiras que cria pouco, mas de jogadores de meio campo que vivem bons momentos, o Aníbal, a torcida adora, o Richard Rios é um cara que gosta, o Zé Rafael joga demais, mas eles não são os responsáveis pela criação, e o Hendrick tá no bate para sair. Essa questão da criação é preocupante, assim, no sentido do... É onde o Abel deve estar queimando o neurônio para ver como reinventar de novo essa questão? É preocupante do ponto de vista da análise fria específica de um jogo como o de hoje e talvez de alguma das atuações antes da noite de hoje, mas a ajuda está chegando, né? O Felipe Anderson, o Felipe Anderson vai jogar, vai ser um jogador com potencial de mudar o time do Palmeiras, porque ele pode fazer algumas funções. O Abel pode usar a criatividade para reunir jogadores que, a princípio, você pense que não, isso ele não vai fazer, ele pode fazer. O Palmeiras tem elenco para oferecer para ele, Abel, esse tipo de opção. E é um jogador com uma capacidade indiscutível que eu ficaria muito surpreso se o impacto dele não fosse sentido muito rapidamente. É lógico que tem readaptação e tal, mas é um cara no auge da forma, com uma capacidade técnica impressionante, que pode fazer algumas funções, pode ajudar o Palmeiras de diferentes formas. A ajuda está chegando e não é pouco. E esse setor vai ter uma transformação, vai ter algumas transformações em 3 níveis. Primeiro, a saída do Hendrick, como isso vai ter de impacto. O Flaco Lopes vai voltar a ganhar a posição. Teve um Paulistão muito bom, depois teve uma queda. O Rony vai voltar a ganhar a posição ou o Abel vai tentar encontrar outra solução? Esse é o impacto 1, que é o impacto de saída. Impacto 2, a chegada do Felipe Anderson. Pela janela de CBF, o Felipe pode jogar a partir do começo de julho. Mas o que eu fiquei sabendo, até por uma questão das férias que ele vai ter e o recondicionamento após as férias que já começaram, né, para o Felipe Anderson, a tendência é que mais perto de agosto ele esteja à disposição. Talvez o mês de julho seja um mês de preparação, mas claro que vai ter um impacto. E a terceira ordem de impacto aí são os retornos dos machucados. Tanto o Dudu, um jogador super importante, que eu estou muito curioso para ver onde que o Abel vai encaixar Dudu e Felipe Anderson, né? Porque se o Dudu jogar pela esquerda,
vai jogar o Felipe Anderson pela direita, e se o Dudu voltar como titular, a hora que ele recuperar ritmo, e o Veiga por dentro, e aí o Estevão fora, ou o Estevão vai jogar, e enfim. Então tem coisa para mexer aí. E o próprio Bruno Rodrigues, né, que é um jogador útil de elenco. O Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues e ele é esse tipo de jogador que pode fazer várias funções nesse ataque, se ele desenvolver bem o seu jogo depois da lesão de joelho que ele teve no gramado, né, ruim, anterior do Allianz Parque. Ele pode ser útil. Então, ele voltou a treinar já, inclusive. Voltou. O que eu fiquei sabendo sobre o Dudu, de uma pessoa próxima, é que o Dudu tem a esperança de voltar contra o Vasco. O jogo está marcado para o dia 13 de junho, logo depois do Dia dos Namorados. Então é um reforço importante para o Palmeiras. Mas é um setor que vai ter muita mudança, né? Então a gente está falando de Endrick fora, de Felipe Anderson dentro, de Dudu dentro, de Bruno Rodrigues dentro. Então o Abel vai ter material para tentar trabalhar um pouco esse setor e também recuperar o Rafael Veiga para que o Palmeiras queira ir mais e seja um time mais perigoso. Você, o Abel, como faria com esse time? Ai, difícil, hein? É difícil. Eu tenho... Quem você tiraria? Porque vai ter que tirar, né? Vai ter que tirar. Por exemplo, o melhor espaço para o Felipe Anderson jogar, na minha visão, é onde hoje está o Estevão. Mas porque o Felipe Anderson é um jogador muito habilidoso para vir da direita para dentro. Talvez adiantar um pouco o Rafael Veiga como um falso 9 e deixar Estevão, Dudu, Felipe Anderson mais por dentro e Veiga um pouco mais à frente. Não sei, é difícil, eu tenho dúvida. A questão é que ele não precisa tomar essa decisão, né? Ele não precisa ter uma formação definida, fixa na cabeça. E acho que não terá. Ele pode trabalhar conforme adversário, circunstância. Talvez o Felipe Anderson não chegue no melhor do seu momento físico. Não sei. O Dudu é um jogador que carece Dudu vai muito demorar, cuidado. vai voltar gradualmente. No caso de jogadores que perderam tanto tempo como ele, independentemente da idade, sempre tem o risco de pequenas lesões musculares, porque a carga vai aumentando, é difícil dosar. Tomara que não aconteça com ele, mas se acontecer é super comum. Então, assim, a rotina do treinador, ela raramente oferece esses momentos de fartura absoluta em que o cara fala, o que eu faço agora com tanto jogador? Tem sempre alguma coisa acontecendo. E o Palmeiras está num bom caminho com relação a essas possibilidades todas. Você já sabe quem você tiraria? Mesmo sem ser uma coisa fixa, assim, para o jogo aí, um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Não. Já que ele não precisa, eu também não vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa. Para resolver, eu resolvo que não é meu. Eu sou que nem o Abel, penso só no próximo jogo. É isso. Tá bom, então quando você não tem que lidar... Aliás, o Abel chegou? Temos o Abel já pronto? Já. Beleza, Dottoli. Beleza, a gente segue por aqui, companheiro. A gente segue falando justamente. Já a gente vai falar do Estevão, porque a rede social tá pedindo muito coisa do Estevão, de futuro, de grana, como é que vai ser. O Vinícius Nicoletti. Exatamente. É muito, hein? Aliás, parabéns ao Palmeiras que está colhendo os frutos justamente desse trabalho. Planta e colhe. Não tem mágica. Agora, a defesa. Gustavo Gomes. A gente passou sobre isso. Ele teve uma lesão esse ano e desde que ele voltou, não é que ele não voltou, ele já teve bons jogos, mas não teve aquela regularidade de 10 jogos Gustavo Gomes style. Você acha que tem a ver com a lesão ou não? Não dá para precisar. Ele começou a temporada no nível um pouco abaixo mesmo. A lesão foi contra o Corinthians, né? Foi uma entrada do Romero, logo no comecinho do jogo, lá em Barueri, que ele acabou se machucando. Mas mesmo antes da lesão, ele já não começou a temporada no seu melhor ritmo. Teve algumas falhas ali que ele não está acostumado a ter. Se a gente olhar para a trajetória do Gustavo no Palmeiras, que é do meio de 2018 para cá, talvez esse seja o pior recorte dele, o que não quer dizer que ele esteja jogando mal, quer dizer que ele está jogando menos do que ele jogou, porque o nível dele é o nível de melhor zagueiro do continente. Mas, de fato, não é o Gustavo Gomes que a gente se acostumou a ver nessas temporadas, seja jogando com Luan e Murilo, seja jogando com Rocha e Murilo, ou com Rocha e Luan, que é a formação menos comum. Assim, o Murilo tem sido um zagueiro mais regular do que o Gustavo Gomes na temporada. Eu acho o Murilo um zagueiro muito bom mesmo, e em 2024, para mim, tem sido o melhor zagueiro do Palmeiras. Sim. Eu acho que em 2023 ele também foi muito demais. Arrebentou também. E fez gol demais. Até que foi parar na seleção brasileira com o Dorival esse ano. Foi uma merecida convocação. Vamos lá. A gente está vendo o Abel aqui na nossa foto, a gente vai ver o Abel ao vivo. Tá aí, torcedor do Verdão. Então, o Abel Ferreira aí falando aí também na entrevista, né, sobre o processo, né? Muitas vezes a imprensa aí quer ganhar clique, né? Quer ganhar atenção, né? Sobre essa situação do Abel Ferreira. O que importa mais, pessoal, é os números, né, que Abel vinha apresentando no Palmeiras, né? E eu acredito
né? As contas que qualquer um pode fazer, né, pessoal? Se a Leila Pereira pagar essa multa aí do Abel Ferreira, sai no lucro ainda, né? Porque muitos clubes aí que tem trocado de treinador, né? Paga esses valores, né? Só por troca de treinador. Você imagina aí o Abel, esse tempo todo que tá no Palmeiras, quanto a diretoria não já economizou, né? Por não tá fazendo essa transição de diretoria, no caso de técnico, quer dizer. E dessa forma aí, o clube, né? O clube não gasta tanto assim. Então, na minha opinião, mesmo que o Abel Ferreira seja aí, tenha que pagar, né, esses valores aí, se a diretoria do Palmeiras pagar, economizaria bastante, né? Se o Abel Ferreira, no caso, fosse para o Catar. Um técnico vitorioso, né, que teve muito resultado, né? Não só a diretoria economizou, permanecendo aí o técnico do Abel Ferreira, mas como ele também tem conquistado grandes títulos, né? E às vezes não quer dizer a permanência do técnico se ele ter resultado. E com o Abel Ferreira é o contrário. Ele permaneceu no clube e trouxe resultado, trouxe muitos milhões aí para o clube. Deixei aqui para sua participação. O que você achou do jogo, hein? Pessoal, se é novo aqui no canal, quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Não esqueça, pessoal, de deixar seu like, de se inscrever no canal.